boa tarde a todos. Começando mais uma live aqui da Bra Software. É com muita alegria que eu faço essa live sobre o Bot Help Me com o WorkHub. Convido a todos para conhecer os canais da Bra Software. Aqui nós temos o QR Code dos nossos canais. E hoje temos uma convidada muito especial aqui conosco, que é a Andrea Migliori, CEO da WorkHub Digital. E hoje eu tenho o prazer de anunciar, né, a nossa parceria com a WorkHub, trazendo o produto WorkHub junto com o Bra Software Help Me para os nossos clientes. Tá? Eu sou Renata Almeida, gerente de inovação da Bra Software. Vou falar um pouquinho do Bot Help Me e, na sequência, nós vamos conhecer um pouquinho mais do WorkHub. Então, o que é o nosso assistente virtual, o Bot Bra Software Help Me, né? É um assistente virtual que nós colocamos no Marketplace do Microsoft Teams para atender dúvidas dos nossos usuários, né? Quanto aos produtos Microsoft 365. Então, dúvidas sobre Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Forms, Project, OneDrive, Visio, Sway, Yammer, Planner e Access, né? A gente sabe que nesse momento difícil que todas as empresas estão passando, as pessoas tiveram que de uma hora para outra começar a usar novas ferramentas, né, para poder colaborar mais à distância, né? E o Help Me aqui tem o objetivo de esclarecer essas dúvidas, né? E também apoiar a equipe de Helpdesk da empresa, né? Trazendo informações oficiais da Microsoft, tá? Então, nós temos links para as páginas oficiais da Microsoft e também para diminuir esse tempo de treinamento, né? Tiveram algumas empresas que nem treinamento nas ferramentas, né? Não conseguiram dar por conta da pandemia. Então, a ideia do Help Me aqui é ajudar a todos com dúvidas do pacote Microsoft 365. Agora eu vou mostrar uma pequena demo, né, do nosso bot, tá? Então, o nosso bot, como ele já está integrado ao Marketplace do Teams, basta procurar por Bra Software, adicionar esse bot, a gente cadastra o usuário, né, que tem acesso no tenant da Bra Software. Então, para que você tenha acesso ao bot, é preciso cadastrar. A gente tem um trial, então quem tiver interesse pode pedir para usar esse bot por alguns dias, tá? Para conhecer melhor. Ele pede aqui a usuário e senha, então depois que vocês nos passam, né, o e-mail de vocês, a gente cadastra, e é com esse e-mail que a pessoa vai se autenticar no bot, tá? Esse bot, ele funciona 24/7, obviamente, porque ele é um assistente virtual, e a vantagem dele é que ele é muito fácil de usar. Então, aqui, depois da autenticação, eu digito qual é a minha dúvida, né? Aqui eu vou digitar a minha dúvida, participar de um evento ao vivo do Teams, né? Isso, acho que todo mundo tem dúvida, né? Quando começa a usar o Teams, como é que eu crio um evento, uma reunião. E aqui, ele me deu algumas opções, eu escolhi uma opção. E quando eu clico no link, ele vai para a página oficial da Microsoft, explicando em detalhes como que eu faço para criar um evento ao vivo, ou ingressar no evento ao vivo, enfim. Então, aqui eu tenho já em português, então nós tivemos o cuidado de sempre redirecionar para as páginas em português, e depois eu dou um feedback se aquela informação me ajudou ou não, tá? No caso aqui eu dei um feedback positivo, esse feedback nos ajuda a melhorar o nosso assistente virtual, tá? Então, nós olhamos diariamente sobre os feedbacks e melhoramos o bot de acordo com o feedback. Aqui eu fiz uma outra pergunta, né, que é agendar um compromisso no Outlook, e ele também me trouxe a informação. Nesse caso, ele não me trouxe opções, porque eu fui muito clara no que eu precisava, então ele trouxe uma resposta mais objetiva. Nesse caso, mesmo assim, eu não gostei, então eu dei um feedback ruim.
vamos dizer assim. E nós usamos esse feedback realmente para melhorar o nosso bot, né? Esse bot, ele utiliza serviços do Microsoft Azure, né? E também utiliza a linguagem natural para fazer a identificação do que a pessoa está perguntando, tá? Falando um pouquinho da nossa oferta, né? Essa oferta é por usuário e o valor é mensal, tá? E agora, eu quis falar um pouquinho rápido sobre o nosso Software Help Me, para dar espaço aqui para apresentar um novo produto aqui para vocês, que é da nossa parceira, né, que é o WorkHub Digital, para mostrar o WorkHub, que é um produto para SharePoint, tá? Então, quem já conhece SharePoint Online, ou quem tem interesse em ter uma intranet, é um produto muito interessante, e o Help Me está integrado a esse produto, né, trazendo informações também do SharePoint, né? Então, para facilitar aí tanto o uso do WorkHub quanto o uso das ferramentas do Microsoft 365. Agora eu vou dar boas-vindas a Andréa. Boa tarde, Andréa. Seja muito bem-vinda à nossa live. No final da nossa live, nós daremos uns 10 minutos para perguntas, tá? Fiquem à vontade para perguntar. E, Andréa, obrigada. Agora vou deixar para você apresentar o WorkHub para nós. Obrigada. Obrigada, Renata. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, boa tarde a todos. O WorkHub, como a Renata falou, é um produto de intranet, é uma solução pronta para ser instalada no SharePoint, né, no SharePoint Online. E essa solução é uma coisa que a gente já vem pensando e trabalhando em cima dela há muito tempo, e acho que hoje, nos tempos de hoje, né, com o trabalho remoto tão em voga, e um momento onde situações que antes eram mais corriqueiras, mais fáceis da gente resolver ali ao vivo, na mesa do lado e tal, começam a virar desafios, né, para algumas empresas, para algumas lideranças e às vezes para as equipes também, né? Então hoje a gente tem um desafio muito grande em manter os times motivados, manter os times engajados, né, bem informados, com a informação up to date ali. Hoje muitas empresas soltando boletins, né, quase que diários a respeito de procedimentos por conta do Covid. Então essa questão da informação hoje virou um desafio para algumas empresas, né? A questão de clima e cultura organizacional, então uma coisa é você trabalhar isso ali no dia a dia, ao vivo, enfim, com encontros, uma coisa presencial, e de repente a gente está sendo forçado a trabalhar isso na empresa de uma forma diferente, né, de uma forma remota. A questão de produtividade, atingimento de metas e objetivos, então hoje, uma série de tarefas que antes a gente conseguia fazer de uma forma, hoje a gente está tendo que se adaptar, né, a fazer de uma outra forma, e a gente vê algumas empresas aí tendo algumas barrigas de produtividade em relação a metas, objetivos, né? Acesso a sistemas e as ferramentas da empresa. Então, antes, as questões de segurança da informação estão sendo muito discutidas, nas questões de nuvem, empresas que antes tinham uma resistência maior aí para um modelo como esse, hoje em dia estão tendo que enfrentar, isso está virando um desafio, né, de como enfrentar e superar isso. E acho que num dos pontos, né, mais principais é garantir que a informação seja precisa e em tempo real, né? É diferente antes de você ou manda um e-mail ou faz alguma coisa e depois marca ali pessoalmente, né, para resolver essa história. Hoje em dia está mais difícil fazer dessa forma. Então são desafios que hoje o momento atual traz para a gente, né? E isso a gente vê em alguns estudos, que quando a gente vai estudar um pouco produtividade, né, no ambiente de trabalho e tal, a gente vê que 70%, um estudo da Gallup, né, mostrou que 70% dos trabalhadores não estão verdadeiramente envolvidos com o seu trabalho, no seu local de trabalho e tal. E a principal razão que eles apontam, né, nesse estudo é a falta de estratégias inteligentes de comunicação e de RH, né? Porém, um outro estudo da McKinsey mostra que companhias que conseguem trabalhar isso de uma forma melhor conseguem aumentar até 25% a produtividade.
E quando a gente fala em aumento de produtividade, a gente pode falar também de um aumento potencial diretamente na receita da empresa, né? Então, é muito importante que essas questões de comunicação, de engajamento, né, possam ser trabalhadas e, como eu disse no começo, esse momento nosso, né, atual, traz aí alguns desafios extras, traz um tempero extra para isso, né? E como tecnologia, né, como é que a gente poderia ajudar a resolver essa questão da distância, enfim, do trabalho remoto, né? Acho que uma das coisas é a questão da nuvem, né, de você ter os sistemas da empresa, os softwares e tal disponíveis, né, na nuvem. E isso traz também algumas preocupações em relação à governança e segurança da informação que precisam ser trabalhadas, né, na empresa. Também tem algumas questões de redução de custos, né, porque você começa a otimizar os softwares que são utilizados, começa a otimizar licenças que você já paga, e isso traz não só segurança e governança, mas também redução de custos, né. A possibilidade do acesso remoto, então, mais do que nunca, né, a gente precisa ter isso de uma forma bem disponível, e disponível também em diferentes devices, né, não só no computador, não só no desktop, no notebook, mas também para tablet, para smartphone. Essa questão da comunicação em tempo real, né? Então, uma série de ferramentas hoje, de modelos que a gente consegue dispor para que esse modelo de comunicação seja realmente ágil em tempo real, né? E também podemos ter portais e sistemas que melhorem a produtividade, né? E melhorem também o dia a dia de trabalho. E acho que um pouquinho de cada ponto aí, mas principalmente esse último, é onde a gente entra com o WorkHub, né? O WorkHub, como eu falei, é uma solução pronta, né? Um produto pronto de intranet para ser instalado no SharePoint Online. É um produto único, né? De venda única, não tem custo mensal ou licença. E a gente aplica o WorkHub, né? Instala o WorkHub em cima das licenças que a tua empresa já possui. Licenças de SharePoint Online ou do 365, né? Microsoft 365. Então, isso já traz aí uma série de questões de governança, de segurança e de otimização, né, das licenças e de custos, que são muito importantes para as empresas hoje em dia, né? O WorkHub também não tem limite de usuários, o limite se dá pelo número de licenças que existem, né, na empresa. A instalação é muito rápida, eu vou mostrar mais para frente, mas a gente consegue em 7 dias úteis, isso está instalado, funcionando na empresa, né? O WorkHub permite também customização de cor, logotipo, aplicar o logo, né, da empresa, cores e fonte, tipo da letra. Ele é todo responsivo, então dá para acessar pelo celular, a autenticação é direta da Microsoft, né? E uma das coisas é que a gente fez algumas mudanças nos bastidores, né, da publicação de conteúdo do SharePoint para facilitar a publicação e dar mais autonomia para as áreas de negócio, principalmente RH, marketing, comunicação interna, que normalmente são as áreas responsáveis ali pela intranet, né, para elas terem menos dependência de TI para, por exemplo, trocar um banner, publicar uma notícia, mas ao mesmo tempo garantindo ali a segurança, né, os níveis de permissão e tal, que TI daí controlaria, né. Isso também desafoga TI, que tem muitas empresas, a gente acaba esbarrando, né, em situações de que TI está ali sobrecarregada com uma série de coisas, aí tem mais um tanto de chamados ali relacionados à intranet, e a maioria deles tem a ver com publicação de conteúdo, né? Então, dessa forma, o WorkHub também resolve esse problema. Hoje a gente já tem mais de 2.500 usuários, alguns clientes que hoje já estão utilizando, né, a plataforma. Como a Renata falou, o WorkHub já está integrado ali desculpe, o bot já está integrado no WorkHub, então dali do próprio WorkHub você já acessa direto, né, o bot. E o WorkHub tem hoje mais de 20 funcionalidades prontas, né, para já utilizar. Eu vou trocar de tela aqui para poder navegar com vocês no WorkHub. Essa aqui é a carinha, né, do WorkHub. Como vocês podem ver aqui em cima, como eu estou logada com a minha conta Microsoft, né, então ele já aparece aqui essa barra, todas as notificações de e-mail, de calendário, de eventos e tal, já aparecem aqui para mim por conta da integração do 365, né. Acabou de aparecer um aqui. O fato de eu ter perfil admin, né, no portal, de eu poder publicar conteúdo, me habilita essa barra de edição, então a edição de conteúdo ficou muito simples aqui para o WorkHub, lembrando que ele está em cima
né? Então, ao habilitar aqui o modo, esses ícones que vão aparecendo nos itens já me permitem, ele já abre um formulário e já me permitem fazer a edição do item aqui mesmo, né? Tudo online, real time. Então, uma vez que eu atualizo, ele já atualiza também e já fica publicado na intranet. Então, os formulários também foram simplificados, né? Deixando só as informações que são relevantes para aquele item, evitando um pouco aquela publicação de ter que ir na lista, publica isso, volta, pega a imagem, volta. Então, a gente foi otimizando esse processo de publicação, né? Então, eu tenho aqui uma área de banner de destaque. Esse banner, ele é rotativo, e eu posso colocar vídeo, imagem, enfim. Quando eu coloco vídeo, o vídeo já roda aqui mesmo, né, na página, sem a necessidade de abrir um outro navegador. Acho que eu cliquei com o modo de edição habilitado aqui, a gente vai abrir o formulário. Enfim, então o vídeo já roda aqui direto. A gente usa, também dá para usar o stream da própria Microsoft, né, para isso, que também é uma vantagem. Aqui tem uma área de notícias, né? Então permite publicar notícias com foto, com conteúdo, ou texto e foto, né? Ou sem foto, usando um ícone, usando um emoji, enfim, né? Eu consigo também curtir e comentar essas notícias, e uma vez que eu comente, os comentários são também real time, né? E já aparece identificado quem, a fotinho, né, do colaborador, quem comentou, qual é a data. As notícias também são editáveis, não tem um layout predefinido, né? Então, posso colocar mais imagens, posso colocar hiperlinks, né? E aqui tem os comentários, né, que já vão aparecendo conforme as pessoas vão publicando, né? E uma vez que eu faço um comentário ou que eu curta, essas informações já são atualizadas também aqui na home, né? As notícias também permitem, como eu falei, diferentes formatos, né? Posso cadastrar categorias também, então, por exemplo, empresas que têm diferentes unidades, né? Ou, enfim, unidade em São Paulo, uma unidade em Campinas. Então, essas categorias podem ser usadas como localidade, enfim, como tipo de conteúdo, como área, né? Tenho aqui também uma área de eventos, né? Então, por exemplo, está aqui o nosso hoje. Quando eu clico, abre detalhes do evento e eu posso já colocar, exportar o evento para o meu calendário pessoal, né, do Outlook. Os eventos também posso categorizar de formas diferentes. Esse mouse over, que chama, né, quando fica aqui de uma outra cor, a cor dos elementos da página, tudo isso é editável, né, conforme o padrão de cor da empresa, né. Tenho aqui também uma funcionalidade de enquete. Uma vez que eu vote, aparece aqui a mensagem para mim, né, de enviada, e já aparece a prévia de como estão os resultados, né, da enquete. Tem aqui mais 2 banners, esses fixos, que a gente brinca, né, que são como se fossem âncoras de comunicação, então são mais espaços de comunicação para a empresa, de RH, enfim, a comunicação interna pode usar, ou de repente alguma outra área que quer, sei lá, dar destaque para algum projeto, para algum evento específico, então isso aqui também pode ser usado dessa forma. Os aniversariantes do mês, então, quando eu clico em algum aniversariante, me abre a página do perfil, né? E nessa página de perfil, onde o próprio usuário pode trocar, por exemplo, foto, pode colocar informações de interesse, informações de contato, né? E aqui também eu já posso direto abrir um chat do Teams com ele. Algumas empresas ainda usam Delve, mas a maioria agora já está mais com o Teams, né? Posso colocar informações de formação, informações de interesses, projeto que eu estou trabalhando, enfim, posso ir incrementando essa página, né? Cada pessoa vai colocando a sua. O aniversariante também consigo filtrar por meses, né? Então, vendo outros meses o aniversariante, ou posso procurar pela pessoa também. Deixa eu carregar. E aqui embaixo tem uma área de galeria. Então, essa galeria de fotos e vídeos, né, uma vez que eu clique, também posso categorizar, né, as galerias, posso permissionar, então o WorkHub também usa o mesmo sistema de permissionamento que já tem, né, no SharePoint, tudo, então consigo criar diferentes grupos de perfis e dar permissão para
esse grupo visualizar, esse grupo não visualizar essa parte, visualizar só outra, essa galeria não vê, a outra galeria vê, enfim, consigo segmentar, né, todo o conteúdo colocado aqui, e segmento também documentos. Então, isso permite, assim, bastante flexibilidade para as áreas que gerenciam, né, o portal, dividirem conteúdo, por exemplo, entre unidades da empresa ou entre áreas, enfim, né, dá bastante flexibilidade nesse sentido. E aqui, por fim, o rodapé, onde eu tenho acesso rápido para algumas áreas, né, para as áreas principais aqui da intranet que eu já vou mostrar, os contatos, que daí são contatos internos, por exemplo, um e-mail de sugestão para envio de sugestões e tudo mais, e links de políticas de privacidade e as regras de uso da intranet, né? Voltando aqui para cima no menu, eu tenho o logotipo que pode ser aplicado o da empresa, né? Lista de ramais que vai sendo construída com as informações dos perfis, né, das pessoas. Aqui em links úteis, já tenho o link direto para o bot, né, para o Help Me, como a Renata mostrou. E esses links aqui de baixo, a empresa pode editar e pode ir colocando aqui o que ela entender que faz mais sentido e pode ir trocando também, né? Tenho aqui uma área de comunicados, que vai me diferenciando, né, o que já foi lido, o que não foi, né? E a busca aqui da intranet, e a busca usa a própria ferramenta de busca do SharePoint, então ela indexa qualquer tipo de conteúdo que está publicado aqui no portal, documentos, né, e ela busca não só no título, mas também no conteúdo, né, enfim, dos textos e dos documentos, né. E aqui em cima no menu, eu tenho algumas opções que já vem, essa arquitetura de informação, né, já vem montada no WorkHub. Então, a primeira, uma área da empresa, né, então aqui quando eu clico, é uma área onde eu posso colocar, por exemplo, história, missão e visão, por exemplo, prêmios, enfim, posso montar o conteúdo aqui do jeito que quiser, então tem um menu lateral aqui, vou colocando, né, vou criando as páginas, posso aumentar esse menu também, parte de conteúdo é toda editável. Aqui tem duas áreas, que é para você e para o trabalho. Então, para você, para o trabalho, é onde a gente coloca informações, né, onde a gente sugere que sejam colocadas informações que tenham a ver com o meu dia a dia de trabalho como colaboradora nessa empresa. Então, links de acesso, por exemplo, a outros sistemas, links para formulários, né, de solicitações, enfim, né, posso cadastrar aqui os sistemas com os ícones, né, dos sistemas. Então, isso aqui ajuda a organizar, né, as informações e dar acesso a esse material. E para você, é uma área que tem a ver com a minha vida aqui, né, como funcionária dessa empresa. Né, para o trabalho, são as ferramentas que eu preciso para trabalhar. E aqui, para você, é uma área que tem bastante conteúdo de RH, né? Então, eu posso ter aqui um link, por exemplo, que me direciona para um outro sistema, posso ter aqui reembolsos, posso ir para uma página de conteúdo me explicando as regras, né, de como é reembolso, e de repente ter o link para um formulário, né? E aqui também tem a disponibilização das vagas internas, né? Então, uma vez que eu clique aqui na vaga, que me abre a descrição, né, e a informação aqui, a orientação de como que eu faço para me inscrever nessa vaga, né? Aqui tem uma área de departamentos, que cada departamento, os departamentos podem ou não, né, ter uma área aqui dentro da intranet. E uma vez que o departamento resolva ter, ele cria já como se fosse um subsite, né, aqui um sitezinho do SharePoint específico para essa área. Esse site pode ser, também segmentado, né, então eu posso ter, por exemplo, uma parte pública, uma parte restrita desse site, onde só pessoas, por exemplo, da área do jurídico conseguem acessar, né. E aqui, por fim, a parte de documentos. Então, o WorkHub, ele usa a base do SharePoint mesmo, né, para o arquivo de documentos. Então, isso também permite toda a questão de segmentação, né, de perfis e tudo mais, e as questões de atualização de documento, né. Então, alguns alertas, algumas coisas de documentos que possam ter sido atualizados, por exemplo, né, eu vejo aqui novamente. Deixa eu voltar aqui para home. Então, hoje, o WorkHub, como eu falei, ele tem 22 funcionalidades já prontas. E quando a gente instala ele no SharePoint,
a gente não trava o SharePoint, então isso permite com que a empresa possa evoluir, né, com a intranet, se ela quiser, acrescentando novos módulos, por exemplo, né? E dá bastante flexibilidade no dia a dia. Como eu falei, a publicação de conteúdo está bem facilitada, então isso permite com que as áreas, por exemplo, de comunicação ou de RH, consigam fazer toda a edição de conteúdo aqui de forma autônoma, né, e muito simples, de novo, sem a dependência, por exemplo, de um técnico, né, de uma pessoa com perfil técnico, atuar na atualização desse conteúdo, ou na publicação de um banner, ou na publicação de uma notícia, né. Isso alivia bastante, né, as atividades lá de TI, porque tem empresas que acabam tendo um volume muito alto, né, desse tipo de demanda, né, para TI, até por conta dos dias de hoje também. Então, como eu falei, empresas, às vezes, soltando boletins quase que diários, né, sobre, por exemplo, novos procedimentos por conta do Covid, enfim, procedimentos de segurança e tal. E aí, a comunicação interna precisa dessa agilidade e, às vezes, por conta do sistema ser mais difícil, né, mais amarrado para a publicação de conteúdo, essas áreas não conseguem ter essa autonomia. Então, aqui, a forma como está configurado na Work Hub, a parte da publicação de conteúdo, ela é muito simples. Né? Vou voltar aqui para a apresentação. E, bom, como que a gente faz isso, né? Como eu falei, a instalação ela é muito rápida, né? A gente precisa de 7 dias úteis para fazer essa instalação. Então, no primeiro dia é um momento onde a gente senta junto com o time da empresa, né? O time do cliente. Normalmente tem ali pessoas de comunicação, enfim, né, do RH e pessoas da área de TI. Então, é mais ou menos para explicar o que vai acontecer ao longo dos próximos dias e a gente conseguir ter acesso aos perfis, enfim, aos acessos que a gente precisa, criação de subsite, essas informações todas a gente passa aqui e também podemos, às vezes a empresa tem pessoas qualificadas para fazer isso, às vezes não. E aí a gente acompanha, então, para a criação dos usuários, enfim, de subsite e tal. O que a gente precisa para começar é isso, do ponto de vista visual, né? Precisa do logotipo da empresa, manual de identidade visual, primeiramente para a gente ver a questão de cores, né? De esquema de cores e tipografia. E daí a parte da parte técnica, a criação desses 2 usuários, né, e a criação de um site collection. A gente recebe a URL do site collection e a gente consegue já começar, né? Então, essas premissas, né, essas necessidades aqui a gente resolve nesse primeiro dia. Depois a gente tem 3 dias aqui de instalação mesmo do produto, né, no ambiente da empresa, toda a parte de configuração do SharePoint, a realização de testes internos, né, de estabilização. A instalação já é feita direto na empresa, né, não é feita no nosso ambiente, é direto no ambiente da empresa. E no último dia a gente agenda com o cliente, né, não só para a entrega, mas também para o treinamento, né, da equipe. Então, a gente sugere que tenha ali pelo menos uma pessoa com perfil técnico e uma pessoa com perfil de admin de conteúdo, né, para que a gente possa, então, passar por todas as funcionalidades, mostrar como é que publica, passar pelo manual, né, do Work Hub, o manual é online também, então a gente vai passando as partes explicando, olha, se você tiver essa dúvida aqui, você consegue encontrar e tal, faz todo essa passagem de conhecimento em relação ao produto, né, para a equipe, e já encerra ali a instalação, né. O Work Hub tem uma garantia de 30 dias depois, né, dessa instalação, e a gente tem já depoimentos assim, de empresas muito satisfeitas, não só com o portal em si, né, mas muito mais com os resultados que isso já trouxe para o time, enfim, para a equipe, né? E muito, assim, a maior parte deles na direção de fluidez da comunicação, né? Para a TI, essa diminuição, né, da questão da abertura de chamadas e tal, então, e acaba liberando espaço hoje com todas essas demandas que a gente está tendo aí, né, de acessos remotos e tudo mais. Então, as TIs, né, das empresas estão sobrecarregadas também com essas atividades, então a gente acaba liberando espaço ali para elas, e isso a gente tem ouvido como feedback dos clientes também.
E a questão do engajamento, né? Então, passar a mensagem, enfim, passar as orientações, tudo isso fica muito mais fácil com a intranet, e isso traz mais agilidade, mais produtividade também para a empresa. E outro depoimento que a gente recebeu foi a questão de acessos, saber o que tem na empresa de sistemas, saber o que eu posso acessar, o que eu não posso. Eu tenho esse problema, tem algum sistema que a gente já tenha que faça isso, né? Então, a gente ouviu já alguns depoimentos, principalmente da equipe de TI, no que diz respeito à otimização de recursos, né, de orçamento e tudo mais, porque conseguiu ir desligando softwares que não precisavam mais, né, porque foi entendendo ali que poderia ser resolvido de outra forma, enfim, né, que os acessos vinham a partir de outros lugares, então não precisava mais usar esse tipo de coisa. Ou, uma vez que a gente está dentro aqui do mundo Microsoft, né, do 365, e começam a usar melhor a questão das licenças, porque estamos usando o SharePoint, começam a usar melhor o Teams, e aí começa a usar Planner, enfim, né, o Power Automate, uma série de outras funcionalidades que meio que quem puxou a fila foi o fato de ter ali uma intranet, né, em cima de um produto SharePoint e ajudando muito, né, nessa questão da produtividade do dia a dia, né? Então, como eu falei, é uma instalação super simples. A gente tem visto nas empresas também, mesmo aquelas que não têm um time técnico, né, uma equipe de TI, de repente, qualificada para SharePoint e tal, a gente consegue apoiar também na criação desses usuários, do subsite. Então, isso é feito de forma realmente bem simples, né? E da parte de marketing, como eu falei, as demandas, as premissas são simples também, mas o logotipo e o manual de identidade visual, né? Com isso aqui em mãos, como eu falei, a gente consegue fazer, e aí a gente fica sempre com a pergunta, né, para vocês, que tal começar a próxima semana com uma intranet nova na sua empresa, né, que tal começar a endereçar alguns desafios que hoje a gente está enfrentando, né, e que a gente pode ter um auxílio aí maior com o uso da intranet. E como a Renata falou, né, acho que o fato de a gente usar o SharePoint, começar a integrar com outras soluções ali do mundo Microsoft, né, e essa acho que é uma das grandes belezas aí da integração com o bot e tal, é porque as empresas começam a usar, né, outras ferramentas, outros softwares, e o bot ajuda muito também nisso, como a Renata demonstrou, né, na questão de dúvidas de como eu faço isso, como eu crio aquilo, como eu uso essa ferramenta ou a outra, né? Então, acho que é uma soma aí de soluções, uma soma de produtos que traz bastante benefícios para a empresa. Acho que é isso. Eu não sei se as pessoas têm alguma dúvida, ou se querem que eu volte em algum ponto, volte para a ferramenta, enfim. Obrigada, Andréia. Muito boa apresentação. Fala um pouco sobre os casos de sucesso que vocês têm com o WorkHub. Acho que é interessante compartilhar com o nosso público. Uhum. Olha, a gente tem algumas empresas, como eu estava comentando, né, que têm reportado um aumento muito grande em termos de comunicação entre a empresa, de engajamento, porque tiveram uma barriga muito grande, né, no começo, falando de casos mais recentes, né, então, assim, no começo da pandemia, onde a gente não tinha outra solução a não ser estar remoto, né, então, a questão de comunicação entre os times, disponibilização de documentos, coisas indo por e-mail e aquela velha coisa que acho que todo mundo já passou, de estar aqui a V1, a V1.2 final, não, a V1.2 final de ontem, e por aí vai, né? Então, essa questão dos documentos e da disponibilização dos documentos, da comunicação ser up-to-date, né, e real-time, isso foi uma das coisas que as empresas têm mais comentado com a gente, assim, e acho que uma delas é essa questão em relação a documentos. A gente recebe eu ouço muito comentário assim, a gente quer desligar a pasta de rede, né? Assim, fala, calma, também não é assim, mas enfim, isso vai melhorar bastante. Então, essa questão da disponibilidade do quão atual, né, é o documento, qual é a versão válida, essa que parece uma coisa simples, né, mas a gente só assiste isso, né, assiste as empresas sofrendo muito com isso. Então, a gente tem, por exemplo, uma das empresas que é a nossa cliente, a ICTS, reporta para a gente está sempre conversando com eles, né, e fala muito sobre isso, sobre a questão de comunicação, do engajamento, a distribuição da informação e do acesso a documentos.
coisas que eles tiveram que se adaptar muito rápido e que o Work Hub ajudou muito nisso, né? Outra coisa que a gente teve também, num outro cliente nosso, é a questão de as equipes já eram um pouco separadas geograficamente, né? E aí, agora com o portal, não é só uma questão de lista de ramais, mas eu consigo conhecer a pessoa. Então, eu vejo a fotinho, eu sei um pouco mais de interesses, que área que ela atua, qual é a formação, enfim, tenho mais informações daquela pessoa. E isso ajudou, né, agilizou a comunicação e a solicitação de coisas internas, né? Então, né, preciso pedir tal coisa. Quem é do RH? Quem é do jurídico? Quem é? Então, isso ficou muito mais fácil também. E acho que um terceiro ponto é a questão que a gente também ouve de um outro cliente nosso, a questão da otimização de licenças. Então, eles tiveram uma redução de custos, né, ou seja, um melhor aproveitamento do budget, por conta de desligar uma série de outros softwares, né, de outras coisas que resolviam problemas isolados, né. Então, com o uso do Work Hub com o Teams, por exemplo, desligaram outros softwares de comunicação, outros softwares de gerenciamento de arquivos em nuvem, né? Então, esse foi também um outro aspecto que a gente tem ouvido, e principalmente desse cliente, um cliente do segmento financeiro, então rodam documentos muito críticos ali, né, em termos de segurança e tal. Então, são casos que eu acho que são emblemáticos, assim, e vão dando suporte, né, para o que a gente entende que o Work Hub pode ajudar. Tá, muito bom. Eu acho que eu trabalhei muito tempo com o SharePoint também, né, e eu acho que a questão da pesquisa é muito importante, quando nós falamos realmente dessa parte de versionamento de documentos, então, não só o versionamento, como essa integração com Power Automate, né, para poder fazer fluxos de aprovação, de revisão de documentos, processos mesmo dentro do SharePoint, e eu acho que o Work Hub, ele traz a facilidade de já ter esses templates, vários templates prontos, né? Então, por exemplo, o site da área, as notícias, a gente sabe que o SharePoint, ele já tem algumas dessas funcionalidades, mas ali para você dar a cara da sua empresa ali na intranet, né, há um esforço, e o Work Hub veio para facilitar realmente esse processo, né. A gente sabe que o SharePoint é uma plataforma bem robusta, né, que integra com várias aplicações, né, então eu consigo ter os formulários, Power Apps, eu consigo ter os fluxos com Power Automate, eu consigo ter extração de dados e apresentar dashboards no Power BI, né, e o SharePoint também serve como repositório de documentos para o Teams, né. Então, isso, o Teams, o próprio Teams já utiliza, né? Então, isso tudo, como eu falei, né? O fato de você estar logado dentro deste mundo Microsoft, né, te permite muita coisa, e as coisas automaticamente já vão se conversando, né? E no Work Hub, uma das coisas que a gente trabalhou bastante é a questão da arquitetura de informação e usabilidade. Então, isso que você comentou, né, sobre as informações, sobre a busca, sobre encontrar as coisas, não? Isso é uma coisa que a gente ouve muito também dos clientes, principalmente aqueles que já têm uma intranet, estão querendo substituir, né? Estão querendo melhorar, evoluir. E a grande reclamação deles é assim, poxa, a gente não acha nada aqui no portal, né? Não acha um documento, não acha uma informação, enfim, não acha nada. Então, uma das coisas que a gente trabalhou bastante foi essa questão da arquitetura de informação e da organização, né, nos bastidores ali do SharePoint, para a organização de listas, enfim, para que a busca, assim, a gente ajudou a busca a trabalhar, digamos assim, né, para que a busca consiga realmente indexar tudo que está lá, e que, mais ainda, no que diz respeito à usabilidade, né, que fique claro também para o usuário, seja mais fácil dele ir entendendo e aprendendo a usar o sistema, né, no bom sentido, mas enfim, essa divisão de para você, para o trabalho, departamentos, isso tudo foi fruto também de vários estudos e de vários outros portais que a gente já desenhou em intranet também antes de chegar no produto, né? Então, coisas que ajudam a empresa realmente, e as pessoas, né, ali, a encontrarem os documentos, a encontrarem a informação que elas querem de uma forma rápida, de uma forma objetiva e assertiva, né? Sim. E às vezes, por exemplo, a publicação de notícias parece algo simples, mas às vezes tem um processo dentro da empresa que você agenda aquela notícia para ser publicada, você tem que colocar um banner específico, com tamanho específico, então o template do Work Hub realmente ajuda nesse sentido, né? Para aquele que vai ver
mas aquele que vai publicar o conteúdo também, né? Isso, é um pouquinho daquilo que eu estava comentando no começo, que a gente mexeu um pouco nesse fluxo, né, de publicação de conteúdo do SharePoint, justamente para otimizar isso, resumir as etapas, otimizar a publicação de conteúdo e tornar realmente simples para que qualquer um, independente de conhecer ou não o SharePoint, independente de ter ou não experiência prévia com o SharePoint, essa pessoa consiga publicar conteúdo e de forma ali ao vivo, quase, né? Então publica. E aí o SharePoint, por ser uma poderosa, né, ferramenta de gestão de conteúdo, né, gestão de documentos e tal, tem uma série de funcionalidades ali que a gente também aproveitou no SharePoint, como isso que você comentou, de poder agendar a publicação de um conteúdo, de poder despublicar ou colocar para depois, coloco agora, enfim, para segmentar. Então, todas essas características que são do SharePoint, a gente não perde, né, no WorkHub. Pelo contrário, a gente se aproveita delas para dar mais possibilidades ainda para o usuário. E como você disse, em 7 dias você consegue colocar no ar, né? O SharePoint Online, ele tem essa facilidade, né? Que como ele está em nuvem, né? A gente consegue liberar muito rápido o ambiente para a empresa, para os usuários começarem a utilizar, né? Quem lembra que trabalhava antigamente com SharePoint on-premises, que tinha que instalar no servidor, tinha que fazer a administração daquela farm, então realmente o online aí ele dá um ganho, uma agilidade muito grande aí para começar a usar a intranet, né? A empresa ela parte do zero para uma intranet muito rapidamente, né? Exatamente, realmente em 7 dias. E o fato de estar tudo online, né? Como eu mostrei, as notificações já aparecem, os e-mails já aparecem, então tudo já funciona, né, de forma conjunta naturalmente, o que é uma grande vantagem, né? Então, uma série de coisas do 365 já fica, a gente continua aproveitando, né, no WorkHub e otimizam mais ainda o trabalho dos colaboradores, né? Nós temos algumas perguntas aqui, André, mas antes de eu ler a pergunta, eu queria que você compartilhasse de novo a tela ali do WorkHub aí para o pessoal ver de novo o produto ali quando tem as perguntas. Acho que seria bem legal. E aí, se o pessoal tiver mais alguma dúvida ali vendo o produto, já esclarece aqui com a gente. Tá bom, deixa eu abrir de novo ela aqui, só um minuto. Tá bom. Bom, começar a ler as perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do Antônio César, obrigada pela pergunta. Se o WorkHub é uma subscrição mensal, anual ou é um produto vitalício? O WorkHub é uma compra única, ele não tem mensalidade nem licença, né? E ele enfim, é vitalício. O que você tem de licença, de recorrência, digamos assim, é o licenciamento Microsoft, né? Então, é a licença 365, que essa precisa existir para que a gente possa instalar o WorkHub em cima. Mas a compra do WorkHub, ela é uma compra única. E aí, complementando o que a Andrea disse, o Help Me é um valor mensal por usuário. Isso. Então, o WorkHub você compra com a licença vitalícia, né? O SharePoint, o uso é com a assinatura do Microsoft 365, né? E o bot é um valor mensal por usuário, tá? Então, tem uma outra pergunta aqui, anônima, a customização vai até que nível, Andréia? Somente dentro da estrutura pré-definida da solução, ou se o cliente quiser, ele pode customizar um pouco mais o template de vocês? Não, o WorkHub, a gente entrega ele desse jeito, com essas configurações, né, que já existem, mas como eu disse, a gente não trava nem o produto, nem o SharePoint. Então, como o intranet, a gente sabe, né, é um organismo vivo, né, que vai mudando também junto com a empresa. Essa é a razão da gente não travar, né, o produto e nem travar o SharePoint da empresa. Então, a empresa consegue, os clientes conseguem mexer na plataforma e continuar evoluindo. E é importante dizer que, por que a gente não trava o SharePoint? Assim, amanhã você outro portal, você continua podendo usar o SharePoint
de forma, enfim, livre, né, independente do WorkHub. Então, assim, são possíveis customizações, mas a gente não entrega as customizações, a gente entrega o WorkHub com essas funcionalidades que já existem. O que existe é um roadmap evolutivo do produto, né, e os clientes, a gente tem, tá fechando agora como se fosse um tipo de um marketplace, onde a gente vai anunciando o que tem de funcionalidades novas e tal, e as empresas podem ir adquirindo essas funcionalidades novas que a gente for criando, ou elas podem ir criando as delas também. E elas podem criar as delas e eventualmente colocar no seu marketplace também? A princípio, não, mas a gente tem conversado com algumas empresas que já têm times de SharePoint internamente e tem algumas funcionalidades que a gente vai discutindo em conjunto, né? E aí, conforme isso amadurece e tudo mais, a gente pode disponibilizar também, né? Tá. E aí vocês avisam os clientes que já estão usando o WorkHub para ter acesso a essas novas funcionalidades, né? Isso. E aí a gente vai comunicando periodicamente o que já teve de evolução, de novas funcionalidades e tal. Bem legal. E aí nós temos uma outra pergunta aqui do Alexandro. Boa tarde, o WorkHub possui ou possuirá melhorias ou templates novos? Como adquirir futuras melhorias? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas obrigada, Alexandre, pela sua pergunta. Então, sim, né, você avisa, né, que tem novas funcionalidades. A gente tem, então, um roadmap aí já previsto com uma série de funcionalidades que a gente já está trabalhando e vai soltando periodicamente, e a gente vai comunicando os clientes e tal do que já tem disponível para que pode ser adquirido ou não. Né? Tá bom, obrigada. E tem uma outra pergunta anônima aqui. Posso usar o Help Me como uma base de conhecimento da minha empresa? Bom, como o Brasoftware Help Me, ele está no Teams Marketplace, ele é padronizado para todo mundo, tá, pessoal? Então, quando a sua empresa tem a necessidade de utilizar um assistente virtual com a base de conhecimento dela, a gente sugere um bot customizado para a empresa, tá? A Brasoftware também tem esse trabalho, né? A gente também executa esse trabalho de assistentes virtuais customizados para a empresa, tá? Então, o Help, ele é basicamente para esclarecer dúvidas do Microsoft 365, tá? A ideia é essa. Obrigada pela pergunta. O valor, aí tem anônimo, o valor da licença única é função de algum parâmetro, como, por exemplo, o número de licenças do Office 365, Andréia? Isso, a gente tem faixas de valor, né, dependendo do número de usuários e o tamanho da empresa. Mas aí, de novo, é um valor único. Tá bom. Obrigada. E no caso do Help Me, é pela quantidade de usuários, né, que vão usar o Help Me, tá, pessoal? A gente também tem preços, né, junto com a WorkHub por faixa de usuários, tá bom? Essa licença, aí tem uma outra pergunta, André, obrigada, anônima. Essa licença de vocês, ela inclui manutenção e suporte, Andréia? Não, a licença é para instalação, né, do WorkHub e, bom, a licença é a compra, né, para instalação do WorkHub. E a gente tem alguns, que a gente chama de plano de assinatura de suporte, né, que a empresa pode adquirir e que o suporte ele pode ajudar com dúvidas, né, de publicação, dúvidas do uso, dúvidas em termos não só da publicação de conteúdo, mas dúvidas técnicas também, né, um pouco a respeito do SharePoint e tal. O acesso a funcionalidades, dependendo do tipo do plano, né, algumas funcionalidades até sem custo, né, e algumas pesquisas, resultado de pesquisas e tal, que a gente vem fazendo e que anualmente a gente solta, né, um relatório a respeito desse setor, né, de intranets e comunicação interna, employee experience, né, então esses são itens que estão incluídos no plano de suporte. E o que muda, né, nos planos é volume, né, então dependendo se você tem mais usuários, a quantidade de chamados daí de repente é maior, em termos de dúvidas e tal, e a disponibilidade de funcionalidades. Mas, então, a instalação do WorkHub não tem nenhum tipo de suporte já dentro desta compra, né? A não ser o período de garantia. E depois disso, o cliente pode optar por assinar um desses planos de suporte.
Tá bom, obrigada. Bom, acho que encerramos as dúvidas aqui, acho que ninguém mais tem dúvida. Andréa, muito obrigada aí pela sua apresentação, acho que foi muito esclarecedora. O WorkHub é um produto muito completo e a gente está unindo forças aqui, trazendo o Help Me para trazer uma experiência ainda melhor para os usuários de intranet, né? A gente sabe que a intranet, o engajamento das pessoas para usar a intranet é sempre um desafio nas empresas. Olha, eu estava fechando aqui, mas veio outra pergunta, hein? Antes de terminar o agradecimento aqui, anônimo, pode-se saber uma estimativa de custos, por exemplo, 60 licenças de Office? Você que colocou anônimo, se você depois puder colocar aqui o seu e-mail e o seu telefone, a gente entra em contato com você para falar sobre os dois produtos e ver o seu interesse, pode ser? Eu agradeço. E é isso, pessoal, acho que hoje a gente teve essa live, esperamos ter outras aí, esperamos que vocês tenham gostado, e a Abrasoftware está à disposição, né, para esclarecer dúvidas, assim como a WorkHub Digital, e a gente sim vai disponibilizar a gravação do webinar, tá? Depois, no mesmo link, acho que vocês se inscreveram, aparece depois a gravação da nossa live, tá, pessoal? Então, muito obrigada a todos que ficaram conosco e desejo uma boa tarde. Obrigada, Andréa. Uma ótima tarde para você e para todos. Obrigada, Renata. Obrigada a todos. Boa tarde para vocês.